Bom, vamos lá. A gente costuma pensar no sono como, sei lá, um simples período de descanso, né? Mas a verdade é que por baixo dos panos existe um mundo escondido, super complexo. Nessa análise, a gente vai desvendar a arquitetura fascinante dos nossos ciclos de sono. É quase como uma jornada que o cérebro faz toda santa noite. Essa é a grande pergunta. E a ciência mostra que a resposta é bem mais interessante do que simplesmente apertar um botão de desligar. A gente vai ver como o sono, na verdade, é uma atividade incrivelmente organizada. Então, a primeira grande ideia que a gente precisa entender é essa: dormir não é um estado passivo. Muito pelo contrário. O material de origem descreve o sono como um processo dinâmico, superestruturado, com o cérebro trabalhando ativamente para gerenciar fases diferentes e cumprir várias funções biológicas. Ok, então nosso foco aqui não vai ser só em quantas horas se dorme, mas sim na qualidade e na estrutura desse descanso. Vamos mergulhar no que os cientistas chamam de arquitetura do sono. Pensa nisso como se fosse a planta baixa da nossa noite. É o jeito como o sono é construído, sabe? Tijolo por tijolo, através de ciclos e estágios que se repetem de uma forma bem previsível. E agora vamos dar uma olhada nesses blocos de construção, porque o sono não é uma coisa só, homogênea. Ele é dividido em estágios bem diferentes, e cada um deles tem características e propósitos únicos. Bom, num nível mais geral, a gente divide o sono em dois grandes estados. De um lado, o sono NREM, que é o de movimento não rápido dos olhos. É aqui que a gente passa pelas fases mais profundas, mais restauradoras. E do outro lado, o famoso sono REM, que é quando os olhos se movem rapidamente. Essa é uma fase de altíssima atividade cerebral, onde acontecem aqueles sonhos super vívidos. E esse sono NRM ainda se aprofunda em estágios. A gente começa no N1, que é aquela transição bem levinha. Dali, a gente passa a maior parte do tempo no N2, onde o cérebro começa a filtrar os estímulos de fora. O mergulho de verdade acontece no N3, o sono profundo de ondas lentas. Esse é essencial para a recuperação do corpo. E aí, o ciclo se completa com o sono REM, que é um estado quase paradoxal, né? O cérebro está a mil, mas o corpo completamente paralisado. E esse ponto aqui é fundamental. Essa progressão toda, passar por esses estágios, não acontece por acaso ou por um simples cansaço. Como a pesquisa destaca, é um processo que o cérebro controla ativamente, com circuitos específicos que gerenciam cada transição. Não é aleatório. Agora, esses estágios, eles não acontecem de forma isolada. Eles se organizam em ciclos, que ficam se repetindo ao longo da noite. Vamos ver direitinho como isso funciona. O ciclo típico segue mais ou menos este caminho. A gente desce do estágio leve N1 para o N2 e depois para o sono profundo N3. Depois disso, o cérebro faz o caminho de volta, sobe para o N2 de novo, antes de finalmente entrar no primeiro período de sono REM da noite. Essa sequência toda completa um ciclo. E um ciclo completo como esse leva, em média, de 90 a 110 minutos. É o que os cientistas chamam de ritmo ultradiano, quer dizer um ritmo que se repete várias vezes dentro de um período de 24 horas. Então, ao longo de uma noite inteira de sono, a gente passa por essa jornada de 1h30, 2 horas, várias vezes, totalizando aí uns 4 a 6 ciclos completos. Mas olha que detalhe fascinante. Nem todos os ciclos são iguais. A arquitetura do sono muda, e muda bastante do começo para o fim da noite. A composição de cada ciclo conta uma história um pouco diferente. A ciência explica essa mudança com o que chamam de modelo de dois processos. Basicamente, nosso sono é governado por duas forças. O processo S, que é a nossa pressão para dormir, que vai se acumulando durante o dia, e o processo C, que é o nosso relógio biológico interno que dita os períodos de sono e de vigília. E este gráfico aqui ilustra o resultado dessa interação de forma brilhante. Na primeira metade da noite, quando a nossa pressão para dormir está lá no alto, os ciclos são dominados pelo sono profundo N3. Já na segunda metade, com essa pressão diminuindo, os ciclos ficam bem mais ricos em sono REM. Então, o ponto-chave é que conforme a gente vai pagando a nossa dívida de sono durante a noite, o tal do processo S vai diminuindo. E isso abre espaço para que os períodos de sono REM fiquem cada vez mais longos e mais frequentes, principalmente ali nas horas antes de acordar. Certo, entendemos a estrutura, mas e daí? Por que tudo isso importa? Qual é a relevância prática de ter esses ciclos todos bem organizadinhos? A resposta é que cada estágio tem funções super especializadas.
O sono profundo N3, por exemplo, é vital para a recuperação física do corpo, para a consolidação de certos tipos de memória. Já o sono REM parece ser fundamental para processar emoções e para a nossa criatividade. Uma noite bem estruturada garante que a gente passe tempo suficiente em cada uma dessas oficinas de manutenção. E aqui vem uma lição muito importante do material que a gente analisou. Não basta só ter os estágios, é preciso que os ciclos sejam contínuos e completos. Um sono todo picotado, fragmentado, mesmo que seja longo, impede que o cérebro complete essas sequências de processamento do jeito certo. E vários fatores podem bagunçar essa arquitetura tão bonita. Condições como a apneia do sono, por exemplo, quebram os ciclos com microdespertares. O próprio envelhecimento tende a reduzir nosso sono profundo. E, claro, certos medicamentos e horários todos desregulados também podem detonar a integridade dos nossos ciclos noturnos. Também é fascinante notar que essa arquitetura não é fixa, ela evolui com a gente. Na infância, o sono é lotado de fases profundas e REM. Já na adolescência, o relógio biológico dá uma atrasada. E na velhice, o sono tende a ficar mais leve, mais fragmentado. O padrão ideal vai mudando ao longo da vida. Olha, essa citação resume perfeitamente o que vimos. O objetivo não é só estar dormindo, é permitir que o cérebro execute o seu programa noturno de manutenção sem nenhuma interrupção. A qualidade do ciclo é o que realmente define um sono reparador. Sendo assim, a grande conclusão é mudar o foco. Em vez de ficar obcecado em contar horas de sono, o conhecimento dessa arquitetura toda nos incentiva a proteger a integridade, a continuidade dessa jornada noturna. Cultivar hábitos que permitam que cada ciclo se complete da melhor forma possível. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para reflexão. Será que a rotina diária de uma pessoa, os horários, a exposição à luz, os hábitos noturnos, será que essa rotina está construindo e protegendo a arquitetura do sono? Ou será que, sem querer, a está demolindo, noite após noite?